Olá, meus amigos. Estamos novamente aqui, eu e a Aline, para dar continuidade ao estudo do capítulo 13 da obra Nos Domínios da Mediunidade. É muito bom a gente vencer os nossos desafios e nos colocarmos para o estudo, para a tarefa com Jesus. Que a espiritualidade presente, que acompanha essa tarefa, possa nos fortalecer, nos intuir e nos trazer na noite de hoje boas reflexões para que possamos deixar aqui um material que seja útil e bom. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Maravilha, Aline. Então, estamos aqui para mais um dia de estudo. Eu vou compartilhar aqui o material que nós temos e organizar ele aqui mesmo na tela. Ok. Ótimo, já estamos aqui. Para todos que estão acompanhando esse estudo, nós vamos dar a continuidade do capítulo 13. Nós paramos o texto é dividido em vários slides. E nós fizemos na semana passada a metade dos slides. Até o 9. Até o 9, né, Aline? Até o 9. Só explicando para os amigos que, de repente, estão chegando hoje pela primeira vez aqui, ouvindo a gente, para que, se eles quiserem acompanhar esse estudo, nós temos, desde a introdução do livro, cada capítulo, um amigo, uma amiga, um irmão nosso, uma irmã, me ajuda com esse estudo. Sem eles, não sou nada, não conseguiria deixar aqui a menor expressão e entendimento. Mas com a ajuda desses anjos da guarda que eu tenho, nós estamos aqui estudando e deixando um material bem legal para que todos possam acessar o canal do YouTube, que está no meu nome, Lázaro Carlos da Silva. Estamos estudando as obras do Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aqui, no capítulo 13, a Aline está me dando aquela força e nós estamos dando continuidade. Deixa eu já chegar aqui no capítulo, no slide 9. Aliás, eu vou começar no slide 8, para a gente rever e entrar no ritmo que nós paramos. Tá bom, Aline? Tá bom. Ótimo. Então, vamos lá. Nós estamos acompanhando a parte final de uma reunião mediúnica. Desde o começo dessa obra, o André Luiz, o Hilário e o Aulus estão frequentando uma casa espírita. Nessa casa está acontecendo uma reunião mediúnica. Muitos atendimentos ocorreram na noite dessa reunião e o André Luiz reportou tudo isso para nós aqui na obra, com vários ensinamentos, né, Aline? Explicando sobre mediunidade, explicando sobre os acontecimentos que ocorreram, os espíritos que foram atendidos. E agora, nesse capítulo, nós estamos vendo a mensagem final, que o mentor, ao encerrar as tarefas, eles sempre trazem uma mensagem no final da reunião para que a equipe seja agraciada, né, com mais ensinamentos. E todos nós que estamos estudando, estamos acompanhando essa reunião, essa mensagem que o mentor está deixando através da Celina, que é uma das médiuns, e recebe os espíritos, né, lá na casa e ajuda eles. E agora o mentor, através dela, está deixando essa mensagem. Nós vamos aqui já dando sequência. Quem tiver alguma dúvida, pode pegar o vídeo que já está no YouTube da semana passada, vê-los primeiro, que vai entender direitinho o contexto de todo o ensinamento que nós temos no capítulo. Então, vamos em frente, né? A Aline vai fazendo a leitura, também dando os esclarecimentos, e a gente vai conversando a respeito. Tá bom. Eu peço um minutinho que
Aqui tem uma zoada. Espera aí que eu vou consertar. Tranquilo, Aline. Fica tranquilo, em paz. Então, essa é uma obra das mais lindas da coleção. Para de cantar e abaixa essa televisão. Estamos estudando para aprender. E é tão bom nessa época, então, de pandemia, né, que as pessoas estão tendo mais dificuldade para sair, para ir para as casas espíritas, ter o material que a gente possa compartilhar com todos. Tudo em paz, Aline? Voltei. Isso. É uma outra obra muito, muito linda com esse nome, Voltei. E um dia nós estaremos estudando também. Tá bom? Você falou que são várias, né? Sim, são muitos. E do André Luiz é uma coleção de 13 obras que fazem parte desse projeto nosso aqui de estudo. E nós estamos, para você ter uma ideia, ou é na 7ª ou na 8ª. Depois eu deixo esclarecido aqui para os amigos, né? Então ainda temos ainda na coleção várias delas. E todas as outras já estão gravadas também, ou por áudio ou por vídeo, mas estão por aí à disposição de todos. Que bom. Ótimo. Então vamos ao texto. Então vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite a você. Eu queria agradecer mais uma vez o chamado, porque o chamado vem para o trabalhador e o trabalhador tem que estar de braços abertos para abraçar a causa, os princípios e os valores que Jesus nos ensinou. E mais uma vez eu te agradeço por fazer parte desse estudo maravilhoso. Que bom, Aline. Eu fico muito feliz de estarmos aqui estudando juntos. Só aqui deixando para os amigos explicado que normalmente nós gravamos às sextas-feiras e no final de semana a gente acaba postando, né, no YouTube. Mas você teve aí uma urgência na sexta-feira, né? Sua filhinha se machucou, você foi cuidar e foi um dia muito corrido. Por isso que nós estamos hoje na segunda gravando, mas fica à disposição para todos os dias, né? E hoje, verdade. Hoje foi uma correria também. Eu também estou com meu pai internado, né, no hospital, e eu tive agora à tarde lá no hospital, lá em São Paulo, e pensei que não ia dar tempo de chegar aqui. Mas chegamos e estamos juntos. Olha que maravilha. Vamos orar por verdade. todos, né? Mas vamos ao trabalho. Vamos lá. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. E toda a criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta, e como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta. É indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devemos receber. Quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento. Um viciado entre os santos não lhe reconheceria a pureza, de vez que, em se alimentando das próprias emanações, nada conseguirá enxergar senão as próprias sombras. Quem vive à procura de pedras na estrada, certamente não encontrará apenas caolhos subservientes.
quem se detenha de lama está ameaçado de afogamento no lodo. Então, o mentor, ele está deixando essa mensagem maravilhosa para todos, né, que estão lá na reunião mediúnica, estão deixando aqui também para que nós possamos ler, reler, refletir e mentalizar e entender o que ele está querendo dizer. Vale a pena a gente fazer aqui uma revisão de frase a frase para que a gente entenda o que ele está querendo dizer. Quando ele diz assim, que toda a criação tem vida e movimento, ou seja, tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, nós temos condições de, automaticamente nós geramos ao nosso redor, geramos na nossa vida um reflexo daquilo, quer seja no físico, quer seja no espiritual e no mental também. Então ele fala assim, toda a criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidades. Isso ele nos chama atenção, ele fala assim, portanto, tome tento. Fiquem atentos ao que vocês pensam, ao que vocês fazem, ao que vocês desejam, né? Aí ele vem complementando. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, ou seja, se nós estamos gerando, certamente vai refletir em nós. Ele ainda fala assim, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devemos receber. Portanto, nós plantamos, nós colhemos. É muito lindo quando os espíritos vêm e falam para a gente, a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Não tem como fugir dessa lei. Tudo que nós fizermos, vai ter um reflexo na nossa vida. Se esse reflexo não acontecer agora, no momento, momentaneamente, ela vai acontecer daqui a pouco, lá no futuro. É a lei também de causas e efeitos, né? Exatamente, Aline. Então, são leis divinas que nós estamos inseridos nela. É muito importante que a gente não se esqueça disso jamais, principalmente quando nós estamos envolvidos em alguma situação, envolvidos em algum relacionamento, né, com o nosso próximo, para que a gente possa ter o Evangelho dentro de nós para lidarmos com tudo. Se a gente simplesmente ignorar os ensinamentos de Jesus, em tudo que ele falou para nós, tudo que ele deixou no seu Evangelho, certamente nós, pelo nosso desenvolver, que ainda é muito pouco, nós ainda somos espíritos ainda muito novos, né, com relação à eternidade. Nossa, é um grãozinho de areia. Exatamente. Então, nós precisamos tomar cuidado e buscar as referências, e nós temos a maior delas, né? A maior guia, modelo, e a maior referência que nós temos, que é Jesus, com os seus ensinamentos. Basta que a gente sempre fale, né? E agora, mestre, o que você faria? Eu estou aqui com esse problema, com esse desafio, com essa dor. E aí, certamente, só de pensar nele, a nossa dor já fica mais leve, o nosso problema já diminui, a gente começa a ficar mais calmo. E aí nós pensamos assim, poxa, nesse momento, nós que estamos aqui aprendendo sobre os ensinamentos pela doutrina espírita, olha só que bênção, né, que Jesus fez. Nos trouxe uma doutrina consoladora, para que nós possamos buscar dentro da doutrina que nós estamos envolvidos, estamos gostando disso, os ensinamentos, a forma de ablandar a nossa angústia, nos fortalecermos e nos certificarmos da verdadeira vida, que tudo passa. E aí... É verdade. Não é isso? Aí ele ainda vem aqui, o mentor já vem e afirma assim, ó, e pergunta para nós: quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação,
poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam da desarmonia e do sofrimento? Coloca para a gente, né? Se eu estou pensando só mentalizando angústia, crime, miséria, perturbação, é lógico que eu vou gerar para mim sofrimento. Claro, nós somos imãs, né? Exatamente. Nós criamos formas que refletem no nosso, até no nosso corpo físico, né? É verdade. Eu até, essa pergunta não está no texto aqui, mas vamos refletir acerca dela. Quem é que fica doente? É o corpo ou é o espírito? Quando a doença chega. Olha Quando a doença chega, eu acho, vou chutar, Sim, chuta não aí. tenho certeza. Eu acho que é o espírito. Aí, que legal, Alice. Porque, Por quê? por quê? Porque a carne é a roupa do espírito. Então, se o espírito não está bem, a carne não vai estar, a matéria não vai estar e a doença vai chegar. Sim. E o que a maioria das pessoas fazem quando fica doente? Vai curar o corpo, né? Ou Vai só curar o corpo. Vai só curar Mas o tem que corpo. ser uma obra, tem que ser uma obra em conjunto, né? É material e espiritual. Tem que Isso ser mesmo. tratado no médico, tomando os remédios e procurando uma orientação espiritual, seja ela de quem for, de qual religião for. Sim. Se você curar só o corpo, o que vai acontecer? Eu acho que não tem como só curar o corpo. A doença vai voltar, né? Porque o espírito ainda tá doente. É por isso que quando a gente vai aplicar a bioenergia, a gente pede o alinhamento dos chakras, né? Que as energias entrem nos chakras, porque é os chakras que fazem da nossa alma a fortidão, né? Sem os chakras estarem bons, a nossa alma realmente vai adoecer. Ótimo. Olha só, você já falou de um outro elemento, dos chakras, que compõem o perispírito, certo? Os centros de força são os pontos energéticos do perispírito. Se você, através, como você disse, do passe, da magnetismo, da fluidificação de água, de todos os componentes que se pode atuar no perispírito, você vai auxiliar esse espírito. Se o espírito se equilibrar mentalmente também, ele automaticamente vai curar o corpo. Se o perispírito for tratado, automaticamente aquele corpo que às vezes você foi aqui no médico e o médico foi lá e interviu essa doença que o corpo tinha, ele não vai voltar mais porque o perispírito e o espírito se equilibraram. Certo? Verdade. Os chakras estão todos alinhados, os centros de forças estão todos bonitinhos nos seus lugares. Isso mesmo. Então, agora o nosso pensamento fechou, né? Agora não tem mais dúvida do que nós temos que fazer. Cuidar do corpo e do espírito. Não. Certo? É verdade. Olha só o que o mentor fala aqui. Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza. Se a pessoa tem uma perturbação muito grande, pode trazer para ela a maior das bênçãos, que ela nem vai enxergar. Ela vai passar e não vai ver. De vez que, se alimentando das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão a própria sombra. Ou seja, ele só vai ver o problema. Aquela pessoa que está presa nas dores dela, ela só vai enxergar a sua dor.
né? E aí ele ainda fala, olha, mais ainda para nós. Quem vive a procurar pedras na estrada, certamente não encontrará apenas calhaus subservientes. Vai encontrar pedra, e da grande, e vai tropeçar nela. Então, nós precisamos de buscar equilíbrio, de buscar bênçãos, de buscar, dentro dos instrumentos que nós conhecemos, a forma de nos equilibrarmos, né? Quem se detenha indefinitivamente na medição de lama está ameaçado afogamento no lodo. Então, conforme nós criamos para nós um caminho, nós vamos ter que passar por ele. E somos nós que estamos criando. É por isso que hoje a gente fala assim, nós fomos estudar nas obras da codificação, lá no Livro dos Espíritos, por exemplo, tem todas as explicações sobre a vida espírita, né? Consciente ou inconscientemente, o espírito nessa vida aqui, ele já está projetando a próxima. Pelas suas ações, pelas suas atitudes que ele está tendo aqui, ele já está construindo a próxima vinda. Sem contar que ele está, às vezes, criando situações aqui, nessa vida mesmo, que vai fazer com que ele tenha muitas dificuldades. É verdade. E temos que ser gratos por estarmos reencarnados, né, nessa passagem terrena, com a oportunidade de novo de vir e fazer o que é certo, porque podemos não vir, né, no planeta que a Terra é um planeta de prova e expiações, né, porque muitos desencarnados não conseguem cumprir sua missão, então eles voltam pior do que eles eram. Então, temos que vigiar tudo para que possamos, pelo menos, aprender um pouquinho e levar um pouquinho do que aprendemos para a gente não regredir, só subir. Isso. Nós sabemos e aprendemos com os espíritos que, na verdade, se nós não tomarmos cuidado, a gente fica estacionado na nossa evolução, né? Por muito tempo. O espírito, ele jamais regride, mas ele pode ficar parado no tempo, e isso é uma perda muito grande, né? Porque o nosso universo, ele está, como foi falado aqui, ele está em movimento. Imagine, Aline, vamos pensar aqui. Nós que nos conhecemos toda uma comunidade de amigos, né? Formamos uma família espiritual e trabalhamos em diversas atividades, frequentamos a mesma casa espírita e ali a gente se ajudou. E aí, de repente, eu resolvo estacionar na minha evolução. A Aline segue. Todo mundo que estava ao meu redor segue. E eu fico estacionado. Isso é ruim? Depende. Porque se eu não tenho condições de seguir com a Aline e com os amigos todos, né, eu preciso de encontrar outros amigos aqui que estejam na mesma sintonia que eu ainda, para que a gente possa juntos seguir. E assim os espíritos vão se tornando afins, sintonizados uns com os outros, e essa família vai se expandindo até que a gente encontre essa sintonia universal, onde aqueles que estão mais evoluídos ficam preocupados com aqueles que ficaram pelo caminho e ficam tentando ajudar eles, né? É o que Jesus está fazendo com a gente. Ele vem aqui, até se deixa crucificar para tentar ajudar a gente. E a gente ainda fica patinando, né? E nessa fase de transição, agora que o planeta está atravessando, imagine só como vai ser difícil para que todos nós consiga ficar aqui, reencarnando, aqui num planeta mais evoluído, onde vai ter menos dores para enfrentar.
outros serão os desafios, né? Porque os desafios sempre nós teremos. Mas nós, certamente, num planeta mais evoluído, esses desafios são sempre voltados para provas que nos faz elevar. E as expiações vão ficando para planetas de provas e expiações, ou planetas até mais atrasados ainda, e nós, de repente, podemos ter que fazer um estágio lá, na época das cavernas. Ai, meu Deus. Pensou, Aline? Ai, meu Deus. Sem WhatsApp, sem os amigos que nós conhecemos aqui. A gente pensa se desencarnar e ir para a colônia espiritual, nosso lar, um sonho. Esse seria um sonho, né? Mas nosso lar vai continuar aqui mais evoluído, mas nós vamos ter outras colônias também lá no planeta primitivo, né? Cuidando da gente ali para a gente aprender não vai ter mais o gás, não vai ter o gás ainda, né? Vamos ter que cozinhar no fogão a lenha e olhe lá. É bom a gente se Meu cuidar. Deus. Mas vamos continuar o texto aqui. Por favor. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. O viajante, fascinado pelas sarçais à beira do caminho, sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. Vigiemos o pensamento, purificando no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obstáculos, processos de vidas inferiores e da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados, pelo pensamento escravizando-nos a troncos de suplícios infernal, sentenciando-nos, por vezes, a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. A mediunidade torturada não é senão o enlace das almas comprometidas em aflitivas provações, nos enlaces do reajuste. Pois é, o mentor continua trazendo seus ensinamentos, fazendo suas correlações com a prática da vida, né? Nos mostrando o quanto que nós precisamos de estar atento. É sempre bom a gente ir refletindo, revendo todo o ensinamento dele, e ele vai deixando, através das colocações dele, formas para que a gente entenda, né, o quanto que a gente precisa se cuidar para ir purificando o espírito ainda duro que nós somos, né? Olha só que coisa linda. O viajante fascinado pelos sarçais à beira do caminho sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. Ou seja, ele usa palavras maravilhosas assim, fazendo as frases, mas nos ensinando dos cuidados que a gente tem que tomar pelos caminhos que a gente anda, como que nós devemos enxergar as coisas com um olhar maior da vida. Que a gente não fica ali fascinado pelas pequenas coisas, não. A vida é muito maior. Nós temos leis universais maiores regendo a nossa existência. Quando ele diz assim, vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem. Então, ele está chamando a gente para o bem.
Olha lá, se você não está conseguindo equilibrar o seu pensamento, vá trabalhar, vá fazer o bem, até que você consiga retomar o caminho certo. Porque se você deixar a sua mente vazia ali, só maquinando coisas que não são boas, isso não vai te ajudar em nada, né? Ele ainda fala assim que isso tudo é Não, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos da vida inferior. Então, nós precisamos de escapar dessas armadilhas que nós mesmos criamos para nós, certo? é verdade. E aí ele fala, ele ainda dá mais, põe uma frase de efeito aqui. Essas frases são todas frases de efeito, né? Para que a gente possa se apegar e tentar modificar o nosso caminho para melhor. Ele diz assim: é da forja da vida, da ideia, que saem as asas dos anjos, mas também algemas dos condenados. Então, por sermos criaturas divinas, todos nós estamos fadados a virarmos anjos ali na frente. Bem lá na frente, né, Aline? Está bem lá na frente para ser anjo. Muito, Mas a gente, muito lá na frente. mas se a gente vacilar, nós ficamos acorrentados aqui, nas algemas que nós mesmos criamos. E é importante sempre a gente trabalhar o nosso pensamento. Como a gente aqui está trabalhando, está estudando sobre mediunidade, né? O pensamento para os espíritos é como as mãos para o encarnado. Ou seja, através da mediunidade a gente fica sabendo de tudo isso que os espíritos nos contam, né? Os espíritos, eles fazem as coisas, eles plasmam, ele cria, ele movimenta, tudo através do pensamento e da vontade. Quando o espírito tem uma vontade, por exemplo, de sair daqui e ir até lá na casa da Aline, ele automaticamente ele vai. Ele desaparece aqui e aparece lá. Né? Quando ele tem vontade de transformar, desmaterializar algo, eles, através da ciência espírita e através do pensamento, eles fazem com que eles manipulam toda a energia e desmaterializa. Por exemplo, um tumor que uma pessoa tenha, né? E se essa pessoa, através da fé dela, ela entrar em comunhão com esse espírito, e esse espírito estiver envolvido com o bem maior, ele vai poder desmaterializar aquele tumor que aquela pessoa tem aqui no físico, certo? Porque ele também está percebendo que aquela pessoa está fazendo a sua reforma íntima, está modificando, a sua fé está sendo muito forte. E aí, com Deus, tudo isso pode acontecer. Olha como que todos nós, Aline, se formos pensar em nossas vidas, desde que nos conscientizemos de tudo, a gente já viu muitas coisas que, se formos refletir, parece até milagre. Hoje, estudando a doutrina espírita, a gente sabe que não é É milagre. verdade. É a ciência espírita, é a forma que nós temos de pensar que está fazendo uma conexão com o mundo espiritual maior e nós estamos recebendo essa ajuda que é sempre maior que a dor. É o amparo. Às vezes acontece as coisas com a gente, os livramentos, né? E a gente fala, Senhor, obrigada. Obrigada pelo livramento de hoje, pelo amor para conosco, pela benevolência, porque o Senhor é Pai, né? E nos ampara sempre. Eu lembrei agora de uma passagem, falando de fé, que Rossandro Klinge fala, que eu já ouvi em uma das suas... Palestra. que
uma senhora no interior foi ao médico e ela era muito carente. E o médico falou para ela assim, ela tinha um câncer no útero e que ela só tinha 3 meses de vida. Mas se ela tomasse aquele remédio que ele estava prescrevendo na receita, ela ficaria boa. Aí ela falou, mas doutor, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. Ele falou, não posso fazer nada. Ou a senhora toma esse remédio para prolongar a sua vida, ou a senhora, dentro de 3 meses, vai morrer. Aí o que ela fez? Ela foi para casa, fez a oração dela de fé, pegou a receita, partiu, ele colocou lá, acho que 2 vezes ao dia, ela partiu a receita em não sei quantos pedacinhos, e todo dia ela engolia um pedacinho. Todo dia. Todo dia. Aí, quando terminou, né? Aí ele falou que queria ver ela ao final de 3 meses, alguma coisa assim, ela voltou. Quando ela voltou, que ele foi olhar, fez os exames e tal, ele se assustou, porque ela não tinha mais câncer. Aí ele falou, o que aconteceu? A senhora fez a cirurgia em outro lugar? O que foi que houve? A senhora tomou remédio, passou em outro médico? Ela falou, não, doutor, eu simplesmente tenho muita fé em Deus e eu peguei a receita, cortei os pedacinhos e fui tomando todo dia, com muita fé. Isso é impossível, ele falou, porque você está curada, você não tem nada. Como é que pode um papel fazer efeito? Pois é. Isso daí é que os Espíritos vêm explicando para a gente o que acontece. Jesus já falava, né, para todo mundo que ele ajudava a se equilibrar, o cego que não enxergava voltava a enxergar, o aleijado voltava a andar, e muitos outros fenômenos, né, que aconteciam. E ele falava para todos, não, quem te curou é tua fé. Vá e não peques mais. Isso. Ele é a mulher do fluxo sanguíneo, né? A hemorrágica, exatamente. A fé dela foi tamanha que só ao tocar nas vestes de Jesus, ela se curou, porque ela captou toda aquela energia que ele emanava do seu ser, energias de cura. E todos nós temos esse potencial. E tem alguns irmãos nossos que trabalham com a mediunidade, né? E que também auxiliam demais. E é tão bom a gente saber que existem essas possibilidades e nós podemos também nos tratarmos ali. Todos nós que estamos carregando as dores que do dia a dia e todas as questões que estão nos amarrando, nós podemos modificar esse campo vibratório energético que nós somos. Nós podemos nos curar. É verdade. Eu costumo dizer que Jesus veio para os doentes, né? Então, todos nós somos doentes. Todos nós que estamos aí caminhando para a perfeição, né? Todos nós seremos É verdade. um Cristo um dia. Olha só que responsabilidade. Tá Demais ótimo. da conta. Vamos seguir aqui para o próximo. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. E para abreviar o tormento que flagela de 1000 modos a consciência reencarnada ou desencarnada, quando nas grades expiatórias
é imprescindível atender à renovação mental, o único meio de recuperação da harmonia, o único meio de recuperação da harmonia. Satisfazer-se alguém com rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é tão perigoso para a alma quanto deter uma designação honorífica entre os homens com menosprezo pela responsabilidade que ela impõe. Títulos de fé não constituem meras palavras, acobertando-nos deficiências e fraquezas. Expressam deveres de melhoria a quem não nos será lícito fugir, sem agravo de obrigações. Em nosso círculo de trabalho, de modo, não nos bastará o ato de crer e convencer. Sim, eu estou vendo essas mensagens do mentor, que ele está deixando no término da reunião mediúnica, e os mentores sérios mesmo, que nós acompanhamos, lindos, belos trabalhos, né, que dirigem realmente reuniões muito importantes, assim, de auxílio ao próximo, eles sempre vêm dando as explicações, mas vêm também chamando a atenção de todos, para que a gente se alinhe ao bem, né? Às vezes, se você tiver só mensagens ali, que parece água com açúcar, né? Que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, você tem que ficar meio com o pé atrás, porque a vida nossa aqui demanda esforço, demanda trabalho, demanda atenção. Senão fica igual a música, deixa que a vida me leva. E não é bem por aí. Nós precisamos de fazer a nossa parte. E muito bem feita. E Com certeza. se nós estamos tendo esse conhecimento ainda, é um complicativo a mais, mas é uma benevolência também. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado lá na frente. Tá? Então, é tão bom a gente aprender, mas a gente tem que fazer esse aprendizado se tornar aqui realidade no nosso dia a dia, no nosso lidar com a vida, responsável com as nossas ações e responsável com todo o nosso universo. Senão acontece aquilo que a gente falou. Vai a Aline para frente, vai toda a comunidade para frente, e fica o Lázaro lá reencarnando de novo na época das cavernas, lá no outro planeta. Então, temos que trabalhar muito bem e buscar força dentro de nós, nos unirmos uns aos outros e nos ajudarmos. Certo? Eu fiquei muito estacionada, como você falou. Eu fiquei estacionada por 12 anos dentro da casa espírita, né? E eu tenho certeza, né, que a nossa presidente, nossa querida Sandra, ela foi intuída, né, para me dar o meu primeiro trabalho, porque dali começou tudo. Eu comecei a fazer parte dos trabalhos voluntários, dos eventos, para arrecadar fundos para casa, ajudar numa coisa, ajudar em outra, e, e chegar onde eu cheguei hoje, eu acho que é tudo um conjunto, né? A espiritualidade vem, faz o chamamento, né? O médium recebe, porque foi do nada, assim, um belo dia, alguém, a tarefeira que ficava na porta, ela não veio, e não tinha ninguém
que a substituísse, porque os médiuns passistas já estavam na câmara de passe e estavam em pouco, e o salão estava cheio na nossa casa. E ela olhou para mim, me chamou e falou: você vai ficar na porta e vai conduzir a fila de passe, você já está aqui há tanto tempo, você já sabe como é que você faz. Acabando os trabalhos, ela falou: o trabalho é seu, bom trabalho, boa tarefa até quarta-feira. Então, É emocionante, eu Aline, só posso porque dizer, eu só posso dizer que a espiritualidade, ela se faz presente e ela chama o trabalhador. O trabalho chega para o trabalhador, com certeza. isso, tem o Emmanuel falava, né, e colocou nas obras, né? Se o trabalhador ele se preparar, o trabalho aparece para ele. Então, por isso que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E Sempre. nós somos, Aline, muitos julgadores, sabe? Principalmente sobre o próximo. E nós precisamos tomar É verdade. bastante cuidado e fazer nossa parte direitinho mesmo. Porque quem somos nós, né? Para achar isso ou achar aquilo. E a gente tem que fazer isso que você está fazendo, Aline. Abraçar a oportunidade que você tem para se sentir melhor e fazer a sua parte melhor ainda. E aí você vem e me dá um depoimento desse e me deixa emocionado, porque eu estou vendo pureza em tudo que você está sentindo aí, falando, né? Então é isso mesmo. Depois disso a minha vida mudou muito, né? Aí, o ano passado, ela falou para mim e chegou para mim e falou: nossa presidenta, falou para mim assim, perguntou quantos anos eu tinha na casa, né? Eu e Reinaldo, eu falei: vai fazer 17. Então, tá na hora de subir mais um pouquinho os degraus da evolução. Eu quero vocês dando passe, porque a energia de vocês já dá para se sentir, e eu quero vocês. Vai fazer o curso com Maria Luísa e vai dar passe. E deixa fluir, que vocês são magníficos. Então, meu chamamento, todos os meus chamamentos foram por ela, entendeu? As outras pessoas contribuíram. Maria Luísa é uma benção, é maravilhosa também. Então, eu digo que as duas fazem parte, tanto Dona Sandra quanto Dona Maria Luísa. Ela não gosta de chamar Dona Maria Luísa. Fazem parte da minha evolução, porque depois disso, eu já tinha vontade de aprender mais. Eu fiquei querendo, com ânsia de aprender mais, né? E quando a gente aplica a bioenergia, nossa, a gente se sente flutuando de energia boa que a gente recebe. A gente dá, mas a gente recebe bastante. Então, é um ato de amor muito grande. É isso mesmo, Aline. E para a gente dar, a gente tem que ter. E se a gente está dando amor, é porque nós temos dentro da gente muito amor para dar. E é isso que está acontecendo com você. Todo esse tempo que você falou que perdeu não. Você foi acumulando dentro de você esse amor aí, ó. Ele já estava lá latente. E aí você fez um pacote de amor maravilhoso e grande. E agora você está distribuindo. E você vai sentindo o bem na sua vida que isso faz, né? Por quê? Você está acumulando créditos. E daqui para frente, você vai ter muitos créditos, só que você vai ter que saber usar bem esse crédito, para você não ficar devendo novamente. Isso é a vida. Isso é a vida. Muda até a personalidade, porque quando a Maria caiu,
né? Ela saiu chorando daqui de casa, o braço sangrando, e eu cheguei ao hospital e depois eu pensando comigo, né? Eu falei, gente, eu não estou me reconhecendo, porque eu tinha que colocar ela na frente, porque era emergência, eu não falei, e ela ficou lá. Nós ficamos sentadas esperando 1 hora para ser atendida, e eu muito calma e muito tranquila. Nos outros tempos, eu já estava Desesperado. arrancando os cabelos, né? Brigando com um, brigando com o outro. Então, realmente, a reforma íntima se faz presente. Esse conhecimento, Aline, ele da doutrina, ele desperta a nossa consciência. Então, a doutrina, esses ensinamentos de Jesus, que a doutrina é o ensinamento de Jesus, onde os espíritos nos facilitam o entendimento, né? Então, todos esses ensinamentos vêm despertando a consciência. Quanto mais consciências no planeta tiver desperta, maior vai ser o bem que vai estar acontecendo nesse planeta. Mas cada um de nós tem o seu dia, sua hora realmente para poder ter mais facilidade. E às vezes nós precisamos, porque nós não sabemos de tudo que nós fizemos lá atrás. O véu do esquecimento, Não, esse véu que abençoado, né? Que a gente chama de véu, essa bênção, essa misericórdia divina faz com que a gente não se lembre de tudo que nós fizemos, para que a gente tenha essa oportunidade daqui para frente de refazer, de renovar, e isso que a prece ajuda muita gente, nessa religação com o Pai. E aí a transformação acontece. Não é isso? é Bom, isso. você sabe que nós conversamos tanto aqui, que foi tão bom, foi tão maravilhoso essa nossa conversa aqui, que nós demos uma parada no texto, que eu nem sei se a gente já leu esse slide aqui ou não. Mas vamos ler. Já Já leu esse, né? Então já lemos. isso, Esse já lemos. ele que Para o despertou na 11. gente essa conversa toda aqui, né? Foi. Vamos ler o próximo, então. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. Ninguém é realmente espírita à altura desse nome, tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose renitente com o amparo de entidades amigas, e se decida, por isso, aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência. E ninguém é médium na elevada conceituação do termo, somente porque se faça órgão da comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, de conformidade com os espíritos superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Não bastará, portanto, meditar a grandeza do nosso idealismo superior. É preciso substancializar-lhe a excessitude em nossas manifestações de cada dia. Isso, nós Era o que a precisamos. gente estava falando, né? Exatamente. Nós precisamos de exercício do bem na nossa vida, nós precisamos de trabalhar, por isso que o lema da doutrina é fora da caridade, não há salvação. Não há Né? salvação. Porque através da caridade é o exercício nosso
para que a gente consiga mover dentro de nós as amarras que ainda nós temos, tá? Então, não basta eu realmente dizer eu sou espírita, né? Porque na essência mesmo, nós ainda não somos aquele homem do bem do Evangelho. Então, nós precisamos tem muita aresta ainda para parar. Para parar, né? Então, não basta eu ser médium, né? Eu preciso de fazer o bem. Eu preciso de me transformar num elemento útil para essa mediunidade, para que os benfeitores possam trabalhar comigo. E para isso eu preciso de me empenhar, eu preciso de estudar, eu preciso de arregaçar a manga e ir lá, botar a mão na massa e fazer alguma coisa de bom. Então, títulos, nada disso nos leva a lugar nenhum. O que realmente vai nos levar a algum lugar bom é a transformação que a gente vai encontrar. É aquele que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Exatamente, né? E nem a outra, e vice-versa. Então, e vice-versa. A gente precisa de realmente refletir muito acerca desses ensinamentos. Não vamos deixar eles passar em branco na nossa vida, não. Vamos aproveitar essa oportunidade. E olha só, Lili, de repente, a gente passa a vida, desencarna, encarna novamente, esquece tudo isso que a gente está aqui aprendendo. Então, nós não podemos deixar esquecer. Nós precisamos de plantar esse bem, esse ensinamento dentro da gente e deixar ele fazer raiz realmente para que ele não saia mais daqui. Mesmo que eu não lembre, mas eu já vou estar fazendo bem. Sabe aquela pessoa que é humilde, que é simples, que vive lá, que tem a sua vida bem simplória e só faz o bem para a natureza, em geral, para os animais, para o próximo. Tudo que passa na frente dela, você encontra naquele olhar, né, uma atitude boa. Você que foi no hospital, eu que estive no hospital hoje, a tarde inteira lá, vendo aquelas pessoas circulando de um lado para o outro, cada uma com seu dilema, com seu desafio, com seu chamado problema, que não é um problema, é uma bênção que está acontecendo com ela ali, né? As suas preocupações. Aí você vê uns se preocupando com o outro que está ali. De repente, você que está com dor, mas está vendo a dor do outro maior que a sua, e você fala, meu Deus, deixa eu ajudar, deixa eu fazer alguma coisa por esse aqui, nem que seja ajudar ele a levantar da cadeira, porque ele não está conseguindo. É verdade. Então, é muito legal a gente entender, né, o quanto a vida nos propõe uma atitude. E nós precisamos de abraçar a vida com esse sentimento maior e nobre, essa lei divina que é o amor. Mas vamos em frente, né, Aline? Olha, Aline, nós estamos, por incrível que pareça, o nosso bate-papo está tão bom que já faz 1 hora que a gente está conversando aqui de novo e nós ainda temos bons textos aqui para frente. Como os nossos vídeos, eles não podem assim, não é que não podem. Se a gente for para terminar o nosso capítulo aqui, a gente vai demorar mais 1 hora, a quantidade de slide que tem aqui ainda. Então, eu vou... vai até o 18. Eu vou dar uma interrompida de novo aqui e a gente vai fazer mais uma semana aí, junto, se você tá bom. Não tem problema, estamos aqui com a responsabilidade de divulgar a doutrina, né? Exatamente. E nós recebemos uma mensagem no grupo da casa, não sei se você leu, não sei se foi de Meimei, se foi de Sheila, eu não lembro qual foi o mentor, que diz que a responsabilidade é nossa pelo nosso conhecimento, a gente tem que passar adiante. Então, a gente tem muita responsabilidade ao entrar dentro da casa espírita
e falar, como aqui mesmo diz, eu sou espírita, mas seja espírita com todas as letras, com todos os pingos, porque é muita responsabilidade passar essa doutrina à frente, que é a doutrina mais bonita e mais bela que eu já pude ver, né? Nós não temos dogmas, as nossas leis estão aqui na nossa consciência. Podemos tudo, mas não devemos tudo. Não devemos tudo. Então, é muita responsabilidade. Mas vamos assumir. E quando a gente faz alguma coisa de errado, nós somos cobrados pela nossa consciência. Exatamente. Né? Então vamos fazer assim. Sabedores que nós temos essa responsabilidade, mas que o amparo de Jesus é sempre grande, né? É muito maior. Então é com ele que nós vamos. Vou pedir para você fazer então uma vibração final do nosso encontro de hoje. E aí nós marcaremos o retorno para darmos continuidade ao capítulo, tá bom? Ok, então vamos lá. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, e a Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, por mais um dia estarmos aqui reunidos para estudar e edificar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Só temos que pedir gratidão por tudo, pela espiritualidade que se faz presente e que nos envolve, para que possamos assimilar, receber e colocar em prática todos os ensinamentos aqui recebidos nessa noite. Que possamos ser melhor a cada dia que passa. Agradecemos também aos nossos outros irmãos, que também são tarefeiros, trabalhadores da última hora. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.